e falo também sobre a ótima fase do São Paulo, mais uma vitória na condição de visitante na Libertadores da América. Já o processo de renovação do Alan Franco segue emperrado. Para completar, falo também sobre a renovação de contrato de Pablo Maia, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Carlo Ancelotti, CBF, o técnico italiano que deve se despedir do Real Madrid no próximo domingo, depois do jogo contra o Barcelona. Já tem um acordo verbal com a seleção brasileira, havia te dado essa informação na semana passada, certo? Também contei que o salário dele na CBF será de 5 milhões de reais por mês. Quero trazer mais alguns detalhes desse acordo, que hoje é verbal e só se tornará oficial a partir da assinatura do contrato, que não pode acontecer antes da rescisão do seu vínculo com o Real Madrid. Pois bem, CBF chegou a um acordo com Ancelotti depois de oferecer 5 milhões de reais por mês de salário e um bônus gigante em caso de conquista do título da próxima Copa do Mundo. O valor não foi revelado. O que a pessoa da CBF que me contou afirmou é que trata-se de um caminhão de dinheiro. Além disso, o Ancelotti também tem garantidos uma série de mimos. Casa alugada no Rio de Janeiro, e não se trata de qualquer casa, uma mansão. Carro blindado, seguranças particulares, passagens aéreas para ele e para a família, com destino na Europa que ele bem quiser. Isso sem falar num seguro de vida, num plano de saúde internacional, além de outras cositas más. Importante contar que, se a seleção chegar pelo menos à semifinal da próxima Copa do Mundo, o contrato do Ancelotti é estendido até 2030, quando acontece a Copa depois do Mundial dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Importante contar que, além da extensão do vínculo, ele também garante 20% de aumento no seu salário. Agora, se der tudo errado e a seleção nem conseguir a classificação para o Mundial do ano que vem, que a gente imagina que não vai acontecer, CBF pode dispensar sem pagamento de multa o treinador italiano. Hora de falar sobre o São Paulo. Quero começar com a notícia boa. O tricolor venceu mais uma vez na Libertadores, 2-0 contra o Alianza Lima no Peru. Gols marcados por André Silva no primeiro e no segundo tempo. Terceira vitória em 3 jogos como visitante, com um detalhe: São Paulo não levou gol em nenhum desses jogos. Já são 10 pontos conquistados, que fazem com que o São Paulo esteja com uma mão e meia, ou com um pé e meio no caso, né, na vaga para a próxima fase. Importante contar que o Zubeldia chegou a incríveis 12 jogos sem perder na Libertadores pelo São Paulo, tricolor que já tinha mais uma partida de invencibilidade. São 13 jogos sem derrota, a maior invencibilidade da história do São Paulo na competição. E olha que o tricolor tem uma linda história nesse torneio. Só para completar, Lucas Moura pareceu sentir o joelho, mesmo o joelho que o afastou dos últimos jogos, mas depois da partida ele afirmou que não passou de um susto e vai estar à disposição para as próximas partidas. Agora, a informação não tão positiva, preocupante. Alan Franco, titular absoluto, para mim o melhor zagueiro do elenco do São Paulo, cujo contrato se encerra em dezembro de 2025, ainda não renovou seu vínculo. O tricolor tenta desde o ano passado a prorrogação do contrato. Já foram várias propostas feitas, todas recusadas pelo argentino, que tem 28 anos de idade e não descarta jogar no exterior em busca da independência financeira. O Alan Franco está longe de ser um dos maiores salários do elenco do São Paulo. A ideia do tricolor na última oferta, que foi a maior, foi de reajustar seus vencimentos em 50%. Ele ganharia para mais da metade. Por isso, ele ganha hoje 400 mil, ele passaria a ganhar 600 mil reais por mês, além da extensão do contrato até 2027, mas ainda não houve o sim do atleta. A preocupação do São Paulo é que a partir da metade do ano o Alan Franco já pode assinar um pré-contrato para deixar o tricolor sem custos a partir de 1º de janeiro de 2026. Para mim, uma baixa super importante. Repito, o melhor defensor do São Paulo na temporada e na atualidade. Hora de falar sobre o São Paulo e a possibilidade de Pablo Maia ter seu contrato renovado. Tricolor quer repetir uma estratégia que deu bastante certo com o Alisson, volante que, enquanto machucado, teve seu vínculo prorrogado. Pablo Maia está de volta à lista de relacionados e fica à disposição do técnico Zubeldia para o confronto contra o Alianza Lima na noite dessa terça-feira pela Libertadores. E, em paralelo a isso, São Paulo e Pablo Maia discutem a prorrogação do contrato, que se encerra em dezembro de 2027. A ideia do tricolor é estender esse vínculo por mais 1 ou 2 anos, garantindo também um aumento salarial ao Pablo Maia para fazer jus ao status de titular que ele tem, mesmo voltando de lesão.
Só para completar o noticiário tricolor, surgiu nessa terça-feira a informação de que Lisieiro, fora dos planos do São Paulo, e prestes a deixar o clube, o vínculo dele se encerra em junho, ele interessa ao CRB, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Preciso falar agora sobre Antony, o ex-jogador do São Paulo, que ainda pertence ao Manchester United, está deitando e rolando com a camisa do Betis. Foi dele o gol da vitória por 2-1 nesse final de semana contra o Espanhol, que mantém o time vivo na briga por vaga na Champions League via Campeonato Espanhol. No meio de semana, na semifinal da Conference League, ele havia marcado um dos 2 gols na vitória por 2-1 contra a Fiorentina, que permite ao Betis sonhar até com o título de uma competição internacional. Desde que foi contratado, o Antony tem 7 gols e 5 assistências em 20 partidas. E aí eu queria destacar o aproveitamento do time com ele e sem ele. Antes de ser contratado, o Betis tinha 53% dos pontos. Desde a chegada do brasileiro, 71% de aproveitamento. E para a tristeza do torcedor do Betis, ao que parece não será viável sua permanência por causa do custo. O Atlético de Madrid é uma das possibilidades. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quem é que o Tricolor venderá? Importante registrar que o Júlio Casares, presidente do Tricolor, deu uma entrevista à TNT Esportes admitindo a necessidade de pelo menos uma boa venda na metade do ano. A frase do presidente foi, abre aspas, o São Paulo precisa vender como regra. Se vai ser A, B ou C, depende. Depende do mercado, do preço e da oferta. O Pablo Maia era há bastante tempo a grande bola da vez como uma transferência importante. Mas o Pablo vem de lesão, deve ficar à disposição para ganhar alguns minutos contra o Alianza Lima e não dá para imaginar que esse período de ausência possa lhe garantir ofertas. A tendência é que o São Paulo, para negociar um jogador, precise se desfazer de um dos atletas recém-promovidos da base. Rian Francisco, Ferreira, o Lucas Ferreira e o Alves, o Matheus Alves. E aí até conversando com uma pessoa muito próxima ao Júlio Casares, eu recebi uma informação importante. Essa pessoa imagina que o primeiro a se transferir será o Matheus Alves, meio atacante que chegou a viver bons momentos com a camisa do São Paulo nos últimos dias, e essa impressão que o São Paulo tem em relação ao Matheus Alves se dá pelo fato dele ser representado pelo Giuliano Bertolucci, um dos empresários com portas abertas em praticamente todos os clubes do futebol europeu. Então, existe essa impressão do São Paulo de que o Matheus Alves será o primeiro a receber proposta. Também surgiram especulações de que o Rian Francisco estaria recebendo uma oferta do Lyon, não chegou nada, conversei com o empresário dele antes de gravar esse vídeo. Também especularam que o Ferreira estava na mira do Leverkusen. Entrei em contato com o representante do Ferreira e não há absolutamente nada. Boa noite, Nicola. E a situação do Thiago Mendes no São Paulo? O Paulinho deu uma bela esfriada. Não sei se é uma estratégia das duas partes, mas a última vez que eu conversei com o Pitombeira na semana passada, o Pitombeira me respondeu que só tomaria uma decisão a respeito do Thiago Mendes assim que o mercado brasileiro abrisse. Então os caras vão esperar a metade do ano para entender que tipo de operação pode aparecer. O que eu sei é que no Galo ele não vai. Para o Galo ele não vai, porque o Cuca entende que ele não tem a capacidade física necessária. O Cuca quer um volante com mais intensidade, tá? Boa noite, Nicolau. O São Paulo vai contratar um centroavante? Silmar, eu perguntei isso pro Júlio Casares na sexta-feira. E até indaguei sobre um jogador em específico, o Brenner, que foi revelado no São Paulo, e vocês pediram para eu questionar aqui, né? A resposta que eu tive do Júlio Casares é que o nome do Brenner não foi discutido e que os caras vão insistir no André Silva e também no Rian Francisco. Eu nem descarto que na metade do ano eles pensem na contratação de algum jogador, mas para agora não, até porque todos os jogadores que foram oferecidos não causaram grande impressão, tá? Ninguém mexeu com o imaginário de São Paulo. E aí vale a lembrança de que nesse momento só podem ser contratados jogadores desempregados. Boa noite, Nicola. Procura saber sobre a renovação do Lucas Ferreira e do Alan Franco. Ou a diretoria vai esperar um time para tirar o Lucas Ferreira? Ia ser uma vergonha, porque o Alan Franco ainda não renovou. Deixa só essa pessoa de São Paulo responder sobre a questão qual que era a questão? Do Marcos Antônio, e eu já mando essa pergunta, tá? Sobre o Lucas Ferreira eu posso responder, porque hoje à tarde, por coincidência, eu estava conversando sobre o tema. A renovação está praticamente acertada, tá? Eu tinha chamado essa pessoa para perguntar se de fato o Bayer Leverkusen procurou para falar sobre o tema, e a resposta foi não tem nada de Bayer Leverkusen. Houve uma consulta do Cruzeiro ao staff do jogador para saber o negócio da multa, mas o São Paulo se apressou
e tem uma renovação praticamente encaminhada. Eu falei, mas por que está demorando tanto? A pessoa estava lembrando que na semana passada foi feriado, os empresários viajaram, precisam se reunir também com a família, e eles vão sentar à mesa possivelmente nessa semana para acertar todos os detalhes e definir a prorrogação do contrato com um aumento salarial. E esse aumento que é importante, porque hoje, como o Lucas Ferreira ganha 20 mil reais por mês, a multa nacional dele é de 40 milhões de reais. E a ideia do São Paulo é aumentar o salário para 80 mil reais por mês, 100 mil reais no ano seguinte, 120 mil reais por mês no terceiro ano. Dessa maneira, o São Paulo fica livre do risco de perder o atleta, tá? Deixa só eu receber a resposta aqui sobre o Marcos Antônio, que eu já emplaco essa pergunta também sobre o futuro do Alan Franco, tá? O Alan Franco é uma situação preocupante à medida em que o contrato dele se encerra em dezembro, tá? E é bom jogador, muito bom jogador. E é uma renovação difícil, que já foi, voltou e que não fecha, né? Tá aí, né, família? Ficamos com aquele giro de notícia do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do São Paulo. Chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as informações do maior clube brasileiro. Então é isso. A gente vai ficando por aqui, né? Conto com a sua presença no próximo vídeo e até o próximo vídeo. Vamos que vamos com tudo, vamos pra cima, vamos que vamos. Tchau, tchau, fui.